Eu sou a Maiara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pó de Lua. Essa semana ainda de lua minguante, com Mercúrio voltando em movimento direto, o Sol ingressando em Aquário e a Lua se encontrando com ele lá no dia 21, no finalzinho de semana. A gente ainda está numa lua de finalizações, de gestão, assimilação, e é importante a gente entender qual foi a principal revisão desse Mercúrio, né, não, Val? Nossa, Mercúrio sempre dá o que falar, né? Apesar de muita gente achar que ele pode passar inofensivamente, não é muito assim que eu sinto, muito menos quando ele está pegando a energia ali em cima do Capricórnio, que é onde está o meu Sol e o meu Marte. E o que está me trazendo assim mais alegria para essa semana, né? Porque a gente tem que buscar muitas razões atualmente, com tantas situações que a gente vem enfrentando aí mundialmente. A gente tem que realmente resgatar. Esses dias eu ouvi numa live lá do útero, né? Mesmo para quem não tem o útero, vamos ter que resgatar lá do útero toda essa energia aí que está vindo para a gente com esse ingresso do Sol em Aquário. Val, a gente já comentou, inclusive acho que foi no último episódio, por conta da frase do Grau, que a borboleta a gente relaciona com signos diferentes. E para mim a borboleta é esse momento de abrir as asas e voar e ser livre. Eu relaciono muito essa ideia da liberdade, né, do novo com o signo de Aquário, né? Mas eu acredito assim que hoje é segunda-feira, estamos iniciando dia oficial dos recomeços. É importante a gente entender o que passou para que a gente, de fato, consiga iniciar um novo processo. E eu tenho muito essa sensação, quando chega janeiro, ainda mais vindo desse signo de Capricórnio, que tem toda essa ideia, assim, do colocar em prática, né? Eu estava até dando uma olhadinha, as datas de Mercúrio retrógrados todas pegam em signos de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio. Então, eu senti muito, assim, que essa revisão veio para a gente não ter mais uma lista de intenções para rasgar ou guardar na gaveta e abrir em janeiro de 2024, sabe? Que, para mim, a principal revisão, quando esse Mercúrio passa ali por algum signo de terra, é como que eu estou colocando em prática, como que eu estou conseguindo, de fato, executar, concretizar e realizar aquilo que eu estou intencionando, né? Então, essa coisa da organização, de começar a mexer na rotina, de ver ajustes na prática, mesmo que seja aquele ajuste micro, né? O que ficou para mim de maior aprendizado durante esse primeiro processo de retrogradação. E vamos ter mais 3 na sequência, porque todo ano o Mercúrio ele vai fazer alguns processos de revisão. A gente não é à toa, né, que acontecem alguns processos, porque a gente usa muito essa energia de Mercúrio, a gente se comunica o tempo inteiro, e quantas coisas simplesmente passam despercebidas por nós, porque a gente não tem aquela calma, aquela presença de falar, pera, deixa eu ler essas micro letrinhas do que eu estou assinando, deixa eu conferir se eu marquei certo essa reunião que vai ser desmarcada em cima da hora, porque eu lembrei de um dentista. Então, assim, são as denúncias de Mercúrio, né? Fiz um vídeo lá no Instagram falando justamente disso, não é culpa dele não, tá? É culpa da nossa falta de atenção de fazer diversas coisas. Como é que foi esse processo aí para você, dona Val? Bom, eu estou ainda finalizando essa depuração, aproveitando essa lua que ainda está minguando, para poder entrar nesse meu processo mais introspectivo e ver o que dá desse caldo aí, nesse fechamento que já deu para esse Mercúrio retrógrado. E na energia de Capricórnio, o Sol em Capricórnio, então, transitando para Aquário. E é muito interessante porque, para mim, vem muito essa questão da liberdade também, com aquela frase da borboleta, e que pede responsabilidade. Na realidade, eu vejo muita conexão, né, que eu conheci nosso Saturnão aí, que também influencia nessa energia aquariana, e não é só uma liberdade por uma mera liberdade, é uma liberdade que pede uma responsabilidade. E acho que, acima de tudo, é uma libertação interna, porque muitas vezes a gente espera do mundo
A gente espera do chefe, a gente espera da família, essa liberdade, esse aval, esse ok para a gente poder ser quem somos e dar o check, quando a gente tem que batalhar e construir isso internamente. Tem uma frase do Gandhi que fala sobre a gente querer mudar o mundo, então comece por você. E uma outra do Viktor Frankl, que eu amo de paixão, que foi um neuropsiquiatra, que ficou nos campos de concentração e escreveu um livro Em Busca de um Sentido, que eu super recomendo, e que diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de ela escolher a sua atitude perante essas circunstâncias da vida. Então, as coisas vão seguir acontecendo aqui fora, as coisas vão seguir acontecendo na política, na sociedade, na família, e o que a gente pode realmente mudar, e o que a gente realmente pode construir, o dentro para fora. Então, essa liberdade interna e aquilo que a gente vem construindo e co-criando com o universo, e colhendo também, né? Porque eu sempre digo que é colher um moranguinho, não planta o abacaxi. Então, é um momento para mim de a gente poder maturar um pouco mais essa questão de o que é liberdade para mim. Porque a gente pode ter conceitos e definições muito diferentes. O que é liberdade para ti, Mai? Nossa, faz muito sentido, Val, porque eu sempre gostei de pensar, eu como minha lua em virgem, né, que amo viajar, mas eu não consigo ficar muito tempo sem a minha rotina ali. Para mim, liberdade tá conectadíssima com responsabilidade, com rotina, com fazer o que precisa ser feito. Assim eu me sinto livre, porque eu me sinto apta, né, a ter os momentos ali de fazer o que eu bem entender, mas quando a gente não está em dia ali com o que precisa ser feito, a coisa começa a bagunçar, né? E enquanto você ia falando, eu fui pensando muito assim, como é incrível a conexão do zodíaco, né? Dessa jornada do herói que a gente vai vivenciar com tanta força nesse ano de 2023, já que temos 2 lunações arianas que eu, assim, estou aguardando. Agora, você vê, vamos começar a última lunação do ano, né? Porque para a astrologia, gente, a gente já virou o ano, viramos, mas para a astrologia ele vai começar só quando o Sol ingressa em Áries. Então, a lunação aquariana, que começa no dia 21, ela é a última lunação do ciclo. E depois que a gente entendeu o que precisava ser revisado e feito diferente para que a gente construísse bases sólidas para a vida que a gente quer ter, para a realidade que a gente quer ter, para os nossos sonhos, inclusive, vem Aquário com aquele ar, né? Vem arejar as ideias, né? Aquário é um signo fixo do elemento ar. Então, depois que a gente teve aquela coisa de colocar em prática e sair fazendo antes feito do que bem feito, e vamos para cima, 1% é melhor do que nada. Agora, opa, o que ainda, né, eu tenho feito e que vai me levar para o mesmo caminho? Nessa trilha que eu estou subindo a montanha lá de Capricórnio, eu cheguei numa encruzilhada. Como que eu resolvo isso? É Aquário que vai trazer esse novo olhar, esse novo ângulo, essas ideias de como a gente ser disruptivo mesmo e como construir bases diferentes para ter resultados diferentes. Então, nada é por acaso. E depois dessa super ultra revisão, bem na virada do ano, né, que pegou em cheio essa lunação capricorniana, é muito importante que durante essa semana a gente tenha bem claro o que funcionou e o que ainda precisa ser ajustado. E aí, como a Val falou, a liberdade que começa do lado de dentro. Então, muito provavelmente, se a gente não muda as nossas lentes, se a gente não revisa as nossas crenças, se a gente não percebe que os caminhos que a gente tem feito, eles começam na nossa mente, que é o grande comandante ali de nós, né? A gente não vai ter resultados diferentes. Então, para mim, tá bem claro isso. E olha, gente, já anota aí, dia 22 de abril vai ter uma próxima retrogradação desse Mercúrio, depois 23 de agosto e 13 de dezembro. Então, o Mercúrio vai, né, trazer essas denúncias para que a gente vá ajustando cada vez mais a nossa forma de colocar em prática aquilo que a gente tanto quer, mas que muitas vezes, no automático, a gente simplesmente se atropela. Não é isso, Val? Adorei quando tu falou em troca de lentes, porque exatamente se a gente quiser resultados diferentes, a gente precisa ampliar a consciência, expandir a consciência e também agir diferente, né? Os mesmos caminhos não vão levar a resultados diferentes. E Aquário fala muito de humanidade também, né? Muitas vezes a gente também tem que cuidar um pouco aquele efeito boiada, né? Efeito robótico,
que também a tecnologia rege ali Aquário. Então, eu estou servindo a luz ou a sombra? Porque o fato de eu me sentir pertencido e fazer a minha parte para construir essa missão da humanidade e também me conectar mais com o amor, com a generosidade, o amor genuíno, para mim também está muito vinculado à energia de peixes. Eu também não posso perder a minha individualidade. A gente vai misturando com a energia do Áries também, com essa identidade, porque para a gente estar fazendo a nossa parte em meio à multidão, a gente também precisa ter clareza do que somos e estamos entregando para o mundo. No momento em que a gente fala também de missão e evolução planetária, a gente não pode perder o foco que a gente já trouxe em outros encontros aqui, a verticalização dessa espiritualidade, ou seja, qual é a missão que eu também tenho como semente, como indivíduo, porque a Madre Teresa já dizia, né, aquela gotinha no oceano que somos cada um de nós, ela tem muita importância, porque a gente precisa saber e compreender, para mim é cada vez mais claro que uma das nossas maiores missões aqui na Terra é relembrar quem somos em essência. E aí, Mai, nós já estamos aí nessa jornada há bastante tempo, né? Sim, com certeza, Val. E eu sinto que 2023 é esse fim do ciclo da travessia que a gente vem, né, vivendo desde 2020, como humanidade, como seres individuais, igual você falou, e de fato, né, vai ser um ano daqueles, é o desabrochar mesmo. Por quê? Porque essas duas lunações arianas, em 2020 a gente teve 2 lunações seguidas em Câncer, e eu acho, assim, para mim a interpretação disso, Val, é quando nós como humanidade estamos precisando muito daquela energia, então a gente tem 2 ciclos inteiros para vivenciar aquilo e ainda com a presença de um eclipse que faz com que essa energia perdure durante 6 meses já, né, impulsionando as transformações necessárias. Então 2 lunações arianas mostram o quanto está sendo requisitado de nós que a gente saiba o que a gente quer, o que a gente veio fazer aqui, a nossa individualidade, a nossa forma de contribuição, mas com esse olhar de humanidade, com esse olhar de eu contribuo, eu participo, né? Eu sou um com todos, né? Pode parecer o maior clichê do mundo, mas vai ser um ano em que a gente vai precisar encontrar esse equilíbrio, né? Nesse meio do caminho entre, sabe, conseguir se posicionar e seguir os seus sonhos, mas também ter o senso de empatia, de compaixão e de fraternidade para conseguir aliar esses seus sonhos, que seja um sonho que traga benefícios, que traga esse impacto positivo no todo, não pode ser de uma maneira egoísta. Então, olha, 2023, ele já chegando, mostrando a que veio, e está na hora da gente, ir balançando as asinhas aí dentro do casulo, porque precisamos ser livres para ser quem a gente é, né, Val? Tá chegando a hora. Promete. E minha lua em aquário chega a estar vibrando, né? Então, dia 20 de janeiro, Sol ingressando em aquário, Vênus em aquário até o dia 25 de janeiro. E eu não vejo a hora mais de falar sobre Plutão em aquário. Eu vou até fechar meu bico aqui para me guardar, porque, assim, a única certeza que eu tenho é que estamos realmente adentrando nesse 2023. Para mim, é um ano de revolução, acima de tudo, interna, potente, transformadora e transmutadora, para quem quiser se transformar e se melhorar. Porque para a gente poder realmente buscar isso, a gente já tem que começar a semear para poder colher ali na frente. E é um processo que eu sempre digo, de autoconhecimento profundo, só tem hora para começar. Depois que a gente começou, não para mais. Ainda mais a gente que acredita em vida eterna e na continuidade da vida, vamos ralar, tem muito chão, muita estrada, muita água para correr embaixo dessa ponte, mas é uma revolução que não veio para parar. É um movimento atrás do outro e a gente tem que correr atrás para a gente não comer poeira. Porque se a gente for olhar para fora, colocar, encontrar culpados, ao invés de a gente perder tempo olhando para o umbigo da gente, que é onde precisa acontecer a maior revolução, aí a gente vai estar perdendo tempo e deixando de aproveitar toda essa energia aí que está vindo para também nos favorecer. Onde tem muita luz, também tem muita sombra e vice-versa. Vamos que vamos! É isso, Val. Tem uma frase que fala assim: qual é a sua responsabilidade
na desordem pela qual você se queixa. Não adianta ficar reclamando, isso não vai levar a gente a lugar nenhum, né? A gente tem que conseguir fazer, sim, essas mudanças, e Aquário fala muito bem onde começa essa mudança. Ela começa no tal do mindset, né? Na forma como a gente tem interpretado todas as situações da nossa própria vida, a gente se sentir como centro, como gerador, né? Como responsáveis pela nossa realidade. E é assim que começa essa grande revolução. E você falou super bem, acho até que a gente pode trazer um episódio para falar um pouco mais sobre os planetas de trânsito lento, né? Porque Urano agora, por exemplo, no dia 22, vai voltar ao movimento direto, né? Ele ficou aí um longo período no signo de Touro, trazendo vários processos de revisão. Urano é o regente de Aquário, junto ali com Saturno, e o Plutão ele vai ficar um pouquinho em Aquário já no início do ano novo astrológico, dia 23, e depois ele inicia também um processo retrógrado, mas ele só vem dar aquele spoiler, né, Val, do que tá por vir pela frente. Então, que a gente fique de olhos bem abertos, porque, né, vai ser um spoiler da nova era, eu acho, assim, que chegou para ficar. E, igual você falou, autoconhecimento tem tudo a ver com a nova era, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente veio fazer aqui, e é uma passagem só de ida, não adianta a gente achar que vai ser um processo básico, rápido, fácil, não é muito assim, né? A gente que está nessa trajetória e já tem tempo, sabe que é uma passagem só de ida, e que é uma viagem que precisa ser feita, né? Não dá para adiar também, não. Não dá para delegar, não dá para pedir para alguém caminhar por você, e vamos que vamos assumir essa responsabilidade para que essa liberdade possa, então, ser construída internamente, a gente seguir rumo à nossa missão, que é o que vai fazer o nosso coração transbordar. É isso. E, gente, a gente ainda vai ter uma semana quase inteira, até a Lua se encontrar com o Sol lá, anunciando essa última lunação do ciclo, né? A lunação do novo que vem trazer o Aquário. Então, nós vamos falar tudo sobre isso no próximo episódio, segunda-feira, meio-dia. Não perca, que a gente já vai falar tudo sobre esse novo ciclo, para que a gente já se alinhe com essa energia da revolução positiva que está chegando para nós. Enquanto isso, vá digerindo, descanse, preste atenção nos insights e anote qual foi a principal revisão que esse Mercúrio retrógrado trouxe para que a gente crie novas trilhas e já coloque em prática na nova lunação. Um beijo enorme para todos vocês que escutaram a gente até aqui e até o próximo episódio.